Fala galera, professor Nazário falando. Vamos para continuar aqui a nossa maratona PCDF, questão 2 de Direito Penal, comigo na tela. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro crime, em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel não responderá pelo crime praticado, pois ocorreu a abolição crimes com a edição da nova lei. Certo ou errado? Errado! Pessoal, vem comigo para a tela, deixa eu ensinar um negócio para vocês. Importante vocês saberem isso. Existe uma diferença muito clara entre abolição crimes e princípio da continuidade normativo típica. Aqui na questão está falando o seguinte, está falando que o cara cometeu um crime, com a entrada em vigor, esse crime foi revogado, formalmente revogado, mas a conduta do Manuel foi inserida em um outro artigo, em um outro crime, tá? Se a conduta dele foi inserida em um outro crime, é lógico que ele vai responder. Vocês conseguiram compreender? Nesse caso, não houve abolição crimes. Nesse caso, houve o quê? Princípio da continuidade normativo típica. O que isso significa? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um artigo 214 do Código Penal, que é o crime de atentado violento ao pudor. Esse crime ele foi formalmente revogado pela Lei 12.015 de 2009, que foi a lei que mudou os crimes aí contra os costumes. O que acontece? O artigo ele foi revogado, porém os efeitos do atentado violento ao pudor migraram para o estupro, porque antes o estupro só era o estuprador, o homem, e a vítima mulher, e tinha que ser pênis na vagina para ser estupro. Para ser, se fosse sexo anal, tá? Se fosse ou qualquer outro ato libidinoso, pênis no seio, sexo oral. Nesse caso, era atentado violento ao pudor, tá? E aí o que acontece? Quando o atentado violento ao pudor foi revogado, ele migrou para o estupro. E hoje o estupro, ele pode ser, além de praticado por homem, também pode ser praticado por mulher. Então, mulher pode ser estupradora e o homem pode ser estuprador. E a vítima não é mais a mulher, pode ser tanto mulher quanto homem, tá? Então, virou um crime bicomum. O que significa? Que hoje o estupro, ele é um crime bem mais amplo. Então agora, se for com violência ou grave ameaça, sexo vaginal, estupro, anal, estupro, se for sexo oral, estupro, beleza? Então, nesse caso, a conduta do Manuel foi formalmente revogada, mas os efeitos migraram para um outro crime. Então, nesse caso, não houve abolição crimes. O que significa abolição crimes? Abolição do crime. O crime foi abolido. Nesse caso, o crime não foi abolido. Ele apenas migrou seus efeitos para um outro artigo, tá? Comigo na tela. Então, eu vou colocar aqui para você. Da continuidade normativo típica. Beleza, pessoal? Também pode ser chamado de princípio da continuidade típico-normativa. Tanto faz, tá? Pode ser normativo típica ou típico-normativa. Tranquilo? E por isso, então, a questão ficou errada, tá? Valeu, galera. Estamos juntos. Até a próxima dica. Um abraço.